O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa litúrgica de São Marcos Evangelista. Quem foi São Marcos? Historicamente, biograficamente, ele nasceu em Jerusalém, era judeu, mas convertido fervorosamente ao cristianismo, adepto dos discípulos de Jesus, fazia parte do grande discipulado de Jesus, que envolvia, como a gente sabe pela Sagrada Escritura, 72 discípulos. Marcos, cujo o primeiro nome é João, porque isso está atestado em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12, dizendo que na casa de João, filho de Maria, reunia numerosíssima quantidade de pessoas para celebrar e também para fazer a fração do pão, que é a Santíssima Eucaristia. Muito provavelmente, o cenáculo onde nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o santo sacrifício da missa, celebrou com os apóstolos, com os 12 apóstolos, a Santa Ceia, que é a Santa Missa, foi na casa de Marcos. Marcos, filho de Maria de Cleófas, provavelmente, ali também nosso Senhor celebrou a graça do Pentecostes, o Espírito Santo, não Jesus, mas Nossa Senhora com os apóstolos, o Pai e o Filho derramando o Espírito Santo em Pentecostes, no cenáculo. E outro episódio muito importante da vida de Marcos é que quando nosso Senhor celebrou a Santa Ceia, despediu dos apóstolos e saiu rumo ao Getsêmani, ao Monte das Oliveiras, para sofrer a sua agonia mortal em preparação à sua santa paixão. Ele levou oficialmente com ele Pedro, Tiago e João. Só que um jovem está lá, está relatado somente no Evangelho de Marcos, que um jovem é envolvido num lençol quando Jesus foi capturado e os 3 apóstolos se dissiparam. Esse jovem que também estava observando a distância, diz a Sagrada Escritura, e somente ele atesta isso, somente Marcos escreve isso. Esse jovem saiu
correndo nu. Ou seja, é muito plausível que, por ser jovem, por querer ouvir e estar com Jesus, a hora que Jesus foi para o Horto das Oliveiras, ele seguiu Jesus e os 3 apóstolos. Lá ele foi testemunha ocular da prisão de nosso Senhor Jesus Cristo. E a hora que vieram o motim dos soldados, ele saiu correndo, porque estava envolto num lençol. O lençol é uma espécie de pijama, né, de roupa de dormir que as pessoas usavam naquela época. Por que esses dados históricos é um pouquinho importante? Para nós percebermos que a Igreja Católica Apostólica Romana, as Sagradas Escrituras, a Santa Liturgia, ela tem uma história de 2000 anos, né? Ninguém chega aqui e fica inventando as coisas, né? Não, tem uma veracidade histórica muito grande. E depois que veio o Pentecostes, os apóstolos saíram a pregar por todo o mundo. Marcos, ele ficou ali junto com Paulo e Barnabé. Mas por ser jovem, e Paulo por ser de temperamento colérico, né, enérgico, e as pessoas coléricas sempre elas vão à frente, né? Sempre elas têm muita visão, muita energia, e muitas vezes não tem tanta paciência assim. E Marcos, jovem, um pouco lento, sendo ainda formado no discipulado de Jesus, não deu muito certo. Barnabé tentou contornar a situação, mas a providência divina acabou encaminhando Marcos, evangelista, para ficar ao lado de São Pedro, apóstolo. São Pedro já era mais velho, um pouco que Paulo, mais experimentado, um temperamento diferente do de Paulo, e providencialmente Marcos ficou ao lado de São Pedro. Por isso que o Evangelho de São Marcos é conhecido na tradição bíblica, tradição cristã, Evangelho de Marcos, mas segundo o coração de São Pedro, porque ele foi relatando para Marcos aquilo que tinha acontecido na vida de Jesus. Cronologicamente, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, por volta do ano 65. Ele foi o primeiro evangelista a colocar por escrito a vida de Jesus. O Evangelho de São Marcos tem 16 capítulos e de todos os 4 evangelhos é o mais sintético. Se você quer um resumo querigmático da vida e missão de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos ler o Evangelho de Marcos. Muito bem, uma vez que São Marcos coloca por escrito aquilo que São Pedro foi relatando para ele, o Evangelho começa a circular nas comunidades cristãs do primeiro século. Logo estoura a perseguição dos cristãos. E Marcos, ele testemunha, né, historicamente, não presencialmente, mas é do tempo dele, o martírio de São Pedro e São Paulo. Os príncipes, os 2 príncipes dos apóstolos que foram martirizados na cidade eterna. A comunidade da cidade de Roma se dissipou depois desse martírio e João Marcos foi pregar o Evangelho no Egito, na região de Alexandria. Por isso ele é o fundador da igreja copta, né? É o rito copta, o rito egípcio. Ali Marcos, de forma querigmática, né? Bem característico dele, né? Jesus nos ama, morreu por nós e ressuscitou para a nossa justificação. Ali ele formou uma bela comunidade e também foi martirizado. Todos os primeiros apóstolos e evangelistas foram martirizados. O martírio é a coroa daquele que realmente crê, espera e ama nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos pedir também, queridos, neste dia tão importante, 25 de abril,
festa de São Marcos Evangelista, que é simbolizado tanto na visão de Ezequiel quanto no Apocalipse, os 4 seres, né? O primeiro, o formato de um homem, o segundo, o formato de um leão, o terceiro, de um touro, o quarto, de uma águia. O homem é Mateus, é o Evangelho de São Mateus, porque ele começa falando do Filho do Homem. O segundo, o leão, é justamente São Marcos, porque ele começa com a voz que brada no deserto, que é São João Batista. São Lucas já é simbolizado pelo touro, porque ele começa o seu evangelho com os sacrifícios no templo, com a figura de Zacarias, pai de São João. E São João é o último evangelista, simbolizado como a águia, é aquele que foi mais longe, mais profundo no mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. É a riqueza da liturgia, é a riqueza da igreja, é a riqueza do Antigo e do Novo Testamento. Muito bem, vamos nos formar, vamos ser católicos de verdade. Padre, e os meus problemas, e as minhas dificuldades, e as minhas ansiedades? Sim, queridos, elas estão aí para todos nós confiamos, mas a gente não pode negligenciar o essencial. Ser cristão, conhecer as coisas de Deus, da igreja. Eu vinha reparando, antes de todas essas crises, que as coisas assim, a igreja é como se fosse um meio de subsistência. Como dizer que não? Também é, mas a essência da nossa fé, a essência do ser cristão, e termino, é aquilo que Santo Inácio de Loyola coloca no comecinho dos exercícios espirituais: conhecer, amar e servir a Deus nosso Senhor, e assim salvar-se. Eu vou repetir: conhecer, amar e servir a Deus nosso Senhor, e assim salvar-se. Isso vale para o Padre Braulio, isso vale para o Padre Mauro, isso vale para os meninos acólitos, isso vale para você que está em casa. Se seu marido é caminhoneiro, seu marido é marceneiro, se a senhora é professora, se a senhora é enfermeira, não importa a sua profissão, não importa a sua idade, não importa o nível da sua cultura, você foi criado, você está aí, ó, você está aí, não está? Tá, né? Eu também estou aqui, ó, estou aqui, com sono, mas eu estou aqui, ó. Se você está aí, e eu estou aqui, aperta a tua bochecha aí, ó. Apertou? Olha, aperta, isso, pode apertar, aperta a bochecha, tá vivo? Tá, ó, você está vivo? Está vivo? Está vivo, né? Ó. Conhecer com a inteligência, amar com a vontade, servir com o nosso corpo, com as nossas energias. É para isso que você foi criado, criatura. Se isso estiver no nosso coração, estaremos vivendo o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, ou seja, quem fizer da sua vida outra coisa que não seja conhecer, amar e servir a Deus, será condenado. Que São Marcos Evangelista interceda por nós, para que entronizemos o amor de Deus em primeiríssimo lugar na nossa vida, e tudo mais nos será dado por acréscimo. Hoje, na primeira leitura de São Pedro, né? 1 Pedro 5,5, tem algo muito bonito para nós. Confiai a Ele todas as vossas preocupações. Como diz o Padre Jonas, todas quer dizer todas, porque Ele tem cuidado de vós. Põe a mão no seu coração e diga: Ele tem cuidado de mim. Sim,
Ele tem cuidado de mim, porque Ele me criou, Ele me redimiu na cruz do seu Filho, e agora Ele é a força da minha vida. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. São Marcos Evangelista, rogai por nós.